Salve pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa semana jurídica. Meu nome é Roberta, o nosso tema é Direito do Consumidor e eu escolhi um tema talvez um pouco mais comum, mas com algo um pouquinho diferente, que são as técnicas publicitárias e o Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 36, 37 e 38, nós temos as regulamentações sobre a publicidade no Brasil. Essa regulamentação, ela tem fundamento, claro, na Constituição Federal, no artigo 220, mas especialmente a base toda de proteção do consumidor em relação à publicidade está justamente nesses dispositivos, artigo 36, 37 e o 38. E o que é que eles falam? Basicamente, que a publicidade, para ser inserida no mercado de consumo, ela deve respeitar 3 pilares básicos. O primeiro pilar básico que deve ser respeitado diz respeito à informação, quer dizer, ao fato de o consumidor, ao olhar uma publicidade, entender que é uma publicidade. Ou seja, esse primeiro pilar é justamente a identificação da publicidade. Toda publicidade deve ser identificável como tal. Eu preciso bater os olhos em uma publicidade e entendê-la como uma publicidade. Tudo bem. O segundo pilar básico é a proibição da publicidade enganosa e o terceiro pilar básico é a proibição da publicidade abusiva. Legal. O que é uma publicidade enganosa? É aquela que engana o consumidor, que mente para o consumidor, que passa uma informação falsa ao consumidor. Pode ser totalmente falsa, pode ser parcialmente falsa. Essa publicidade falsa pode ser falsa por ação, ou seja, o fornecedor mente para o consumidor, ou por omissão, a falta de informação considerada essencial na publicidade que a torna uma publicidade enganosa. A publicidade abusiva, por sua vez, é aquela que manipula o consumidor sem que ele perceba ou com alguns elementos que são sensíveis à psique humana. Quando nós vamos lá para o artigo 37, parágrafo 2º, ele dá exemplos do que são publicidades consideradas abusivas. Daí nós temos, por exemplo, do artigo 37, a publicidade que é discriminatória ao consumidor. Publicidade discriminatória, sem dúvida alguma, é considerada abusiva. Então, eu não posso discriminar pessoas para vender produtos. Há lá, ainda no artigo 37, um rol mais amplo, mas não é meu foco hoje. Eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre técnicas publicitárias que são permitidas pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que elas respeitem estes 3 pilares básicos de proteção ao consumidor na publicidade. O primeiro tipo de técnica publicitária que eu quero falar para vocês é o teaser. O que é o teaser? O teaser é a provocação. O teaser é colocar uma publicidade no ar, provocando o consumidor, sem deixar claro a esse consumidor que tipo de produto ele está vendendo ou qual é a novidade que ele quer colocar no mercado. Há vários teasers que já foram colocados no mercado, alguns muito felizes, outros não tão felizes assim. Um exemplo que eu dou para você, quando você terminar de ver o vídeo, você dá uma olhada, assiste lá o teaser da publicidade da Devassa, quando a Devassa, a cerveja Devassa, ela foi lançada no Brasil. Nesse teaser, a campanha publicitária aconteceu da seguinte forma: a pessoa, ela primeiro mostrava lá uma mulher ao longe, num quarto de hotel, então a gente só percebia que tinha lá uma silhueta, e o fornecedor dizia, olha, tem novidade vindo aí. E aí depois vinha outras questões, né? Então vinha lá, por exemplo, a Paris Hilton, que é quem fez a publicidade da Devassa, falando, olha, temos uma novidade, e por aí vai, né? Até chegar a publicidade mostrar efetivamente que era uma cerveja. Portanto, isso é uma provocação. Teaser, minha gente, é técnica publicitária permitida no direito brasileiro, desde que
o consumidor compreenda a publicidade como publicidade, ou seja, eu bato os olhos e entendo que é uma publicidade, e ela não seja nem abusiva e nem enganosa. Não utilize desses elementos que são proibidos pelo CDC. Outro tipo de publicidade, e essa a gente está muito habituado a ela, é a chamada publicidade testemunhal. O que é publicidade testemunhal? É a publicidade dos blogueiros, minha gente. Recebo um produto e digo, olha, este produto é o máximo, eu usei este shampoo, eu usei este creme, ou seja, a pessoa que faz a publicidade se coloca naquela situação de de dar um testemunho sobre aquele produto. Não há problema algum de se fazer a publicidade testemunhal, desde que ela seja verdadeira, desde que ela não seja enganosa ou abusiva e que eu identifique a publicidade como tal. Esse talvez seja um dos nossos maiores problemas em relação aos blogs, né? Porque quando a gente olha, às vezes, alguma publicidade num blog, nem sempre a gente sabe se a pessoa está dizendo porque ela está dizendo, porque ela tem vontade de dizer, ou se ela está dizendo porque realmente ela gostou do produto, enfim, ou se ela está dizendo porque apagaram para ela dizer, né? Que é o maior problema. Muitas vezes a gente não sabe que existe ali um patrocínio. Publicidade testemunhal, portanto, é válida, pode ser usada na relação de consumo, desde que não seja abusiva nem enganosa e que, especialmente, que respeite a identificação, ou seja, o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Bom, outra publicidade ou outra técnica publicitária que já foi muito discutida no Brasil, hoje é bem menos discutida, é a chamada publicidade comparativa. O que é a publicidade comparativa? O fornecedor, neste caso, compara produtos e marcas no mercado. Quando eu terminar o vídeo, dá uma olhadinha no YouTube. Há uma publicidade da Nissan, que foi até discutida, inclusive, no STJ, põe lá, Nissan Publicidade Comparativa. Essa publicidade comparativa da Nissan, ela foi considerada válida e nela ele mostrava a marca da Fiat, mostrava a marca da Chevrolet e das outras empresas que eles estavam comparando os respectivos produtos. E essa publicidade comparativa foi considerada válida também pelo STJ. Nós já temos pelo menos 2 decisões do STJ considerando a publicidade comparativa como válida. Toda publicidade comparativa? Não. Eu preciso comparar produtos comparáveis, por exemplo, eu não vou comparar um Fiat 500 com uma Ferrari, só porque eles são italianos, né? Não posso. Preciso comparar produtos que sejam efetivamente comparáveis, em primeiro lugar. Segundo lugar, essa comparação precisa também ficar clara ao consumidor e não pode ser enganosa, óbvio. Eu não posso dizer que o sabão em pó da marca X é o melhor do mercado porque ele tem o elemento Y naquele produto que faz a sua roupa ficar mais branca. Isso tem que ser verdadeiro. Ainda que eu não esteja falando de uma publicidade comparativa, é simplesmente uma publicidade enganosa, porque deu uma informação mentirosa ao consumidor. Feito? Publicidade comparativa, portanto, é uma técnica publicitária considerada válida. Aí nós temos também o chamado exagero publicitário. Esse a gente está muito acostumado. O exagero publicitário. O que é o exagero publicitário? O exagero publicitário é aquela técnica em que o publicitário exagera, né? Ele usa de alguns mecanismos que o nosso cérebro imediatamente vai dizer isso aí é bobagem, isso aí não acontece, né? Então quando a gente pega, por exemplo, um outdoor muito grande, do Outback, com aquela batata linda, maravilhosa, com aquele queijo lá, né, em cima, a gente sabe que ela não é daquele tamanho. Aquilo é um exagero publicitário. Mas para ser considerado válido, eu preciso compreender imediatamente que ali há um exagero. Entende? Eu preciso compreender imediatamente que ali há um exagero. Certo? Quer dizer, o meu cérebro vai olhar para aqui e você sair, os caras estão te enganando. Isso aqui não é te enganando, eles estão ampliando, estão dourando a pílula, como se diz na publicidade. Feito? Por último, a última técnica publicitária
é o Product Placement, que é, a gente conhece também por merchandising, que é colocar o produto durante a exibição de uma programação. Então, quando você liga lá, tá assistindo a novela, aí aparece a marca de um batom, aparece a marca de um carro, aparece a marca de um banco, né? Tudo isso, para nós, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é que a gente chama de Product Placement. É aquele tipo de publicidade inserida durante uma programação televisiva e que vai fazer a publicidade de determinada marca. Aqui há um problema, porque como é que o consumidor vai saber que é uma publicidade? Como é que a gente vai identificar a publicidade como tal? Às vezes a gente identifica porque realmente da maneira como é feito, a gente sabe que é uma publicidade. É o caso, por exemplo, do Big Brother, que coloca lá agora na Antártica, Fiat, enfim, durante a programação, e a gente já sabe que é uma publicidade, a gente identifica imediatamente, certo? Mesmo assim, no caso do Big Brother, repare, antes de começar a programação, ele aparece, ele começa a programação dele falando que o Guaraná Antártica, Fiat, enfim, são patrocinadores do programa. E essa é a técnica mais correta quando se usa o Product Placement. Você avisa ao seu consumidor antes do início da programação de que ali haverá publicidade daquele fornecedor. Feito? Enfim, era isso que a gente tinha para conversar com vocês sobre técnicas publicitárias. Não são todas as mais, são as mais comuns, todas elas são consideradas válidas, desde que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, desde que ela não seja enganosa, desde que ela não seja abusiva. Feito? Super beijo para vocês e até a próxima!